Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Meus amigos, no vídeo da manhã eu prometi que eu estou de volta, porque eu fui surpreendido ontem ou antes de ontem com uma matéria, aliás ontem, que diz o seguinte: urgente, prefeito sofre infarto após descobrir que seus netos foram assassinados pelo genro. Esse homem é o prefeito, eu vou ler a matéria aqui para vocês, e aquilo me chamou a atenção. E aí tinha uma outra matéria dizendo que o cara atirou nos próprios filhos. Tem vídeos dele na academia com as crianças, brincando, rindo, feliz. Então, o que teria provocado? A gente sempre tem que ir na raiz do problema, né? O que teria provocado, gente, tamanha tragédia? Porque é uma coisa muito dolorosa, é muito triste. E aí eu comecei a ler essa matéria aqui e me aprofundei. Nós vamos chegar lá. A matéria diz assim: o prefeito de Itumbiara, em Goiás, Johnny Araújo, não conseguiu suportar a dor após descobrir que o seu secretário municipal, Thales Neves Alves, esse é o pai das crianças que fez a besteira, Machado, de 40 anos, Thales Neves Alves Machado, de 40 anos, que também era seu genro, efetuou o disparo contra os dois filhos e, em seguida, atentou contra a própria vida. Segundo informações, Johnny sofreu um infarto na manhã desta quinta-feira, dia 12, ou seja, ontem, após receber a notícia. Logo após passar mal, equipes médicas o socorreram e o encaminharam imediatamente ao hospital. Nesse momento, o estado de saúde é considerado grave. Até agora, a assessoria não divulgou novos detalhes sobre o quadro clínico. O caso chocou o país. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos. O caçula, de 8 anos, passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Estadual do município. Apesar dos esforços médicos, a criança também morreu nesta manhã de quinta-feira, dia 12. Os corpos e tal... Bom, o que levou esse cara a fazer essa tragédia? Ele havia desconfiado de que a esposa estava o traindo e contratou um detetive. O detetive seguiu a esposa e a esposa viajou para São Paulo. Ele já estava desconfiado. Viajar para São Paulo? A mulher viajou para São Paulo. Muito bem. Não sei se era a trabalho, não importa. O detetive foi atrás e fez essa filmagem que vocês estão vendo aí. Traição. Descobriu a traição. A pergunta que eu quero falar para vocês é a seguinte: vocês já pararam para pensar? Às vezes o cara está traindo a mulher, né? Achando que... Eu conheço casos pertinho de mim, de homens que se acham o sabichão e começa a trair a mulher. A mulher sente faro, não são todas, mas tem mulher que sente faro da coisa. E descobre. Algumas fica quieta. Minha avó, por exemplo, descobriu que meu avô a traía. Isso em 1963, 64. Ela descobriu, mas continuou com ele. Naquela época era uma outra época. Hoje, as mulheres, com tantos direitos que têm, as mulheres não suportam mais. Até porque, né? Filmes, novela mostrando a liberdade da mulher, que a mulher não tem que se sujeitar a isso ou se sujeitar a aquilo. Não aguentam. Não suportam. Há casos hoje que muitas mulheres, quando se sentem traídas, não pagam a detetive, vai atrás, mas simplesmente, eu sou totalmente contra isso, vai lá e dá o troco. E aí é onde começam as tragédias. Começa a tragédia, porque o homem, assim, pela sua essência, ele não suporta a traição. Pela essência, né? Eu sei que muitas mulheres... então só vocês que... Não estou falando que só o homem que tem que fazer. Mas o homem não suporta. A mulher já é mais... Tem mulher também que parte para o ataque e até manda matar. Mas na essência, o homem é que é assim. Quando o cara viu aquelas imagens, ele enlouqueceu. O cara enlouqueceu. Eu não vou dizer que esse cara também era santo, né? Eu não sei o que está por trás de tudo isso. Porque eu conheço casos, como eu estava falando, que o homem traiu primeiro, a mulher depois traiu, e aí o que aconteceu? Houve a racha. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia é muito clara sobre isso. Traição não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser a uma tragédia. Tragédia, primeiro, porque tem a separação. O homem, quando trai a mulher, Deus foi muito claro.
Aquele que traiu carrega para si a maldição. E a outra pessoa, uma segunda pessoa que entra na vida daquele traidor, entra também em maldição. Muita gente não sabe desse detalhe. A gente vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, eles pregam tudo sobre as mil maravilhas, mas não fala essa parte. Poucos pastores deixam falar sobre essa parte da traição, que é muito, mas é muito forte. O homem que se deita com outra mulher e trai a sua mulher, não. Trai a sua família, porque ele está traindo a sua família. No momento que ele traiu, ele carrega a maldição para dentro de casa. Aí começa as coisas a acontecer tudo de forma ao contrário. Ninguém sabe, mas aquele sujeito sabe, deveria saber. É a maldição que já entra para dentro de cada pessoa, porque ele traz a maldição. Agora, se a mulher e os filhos estão debaixo da guarda de Deus, maldição nenhuma alcança eles. É bom deixar isso claro aqui. Quando ele se separa, ele carrega a maldição por onde ele for. E quando ele arruma uma outra mulher, aquela mulher, mas ela é santinha da igreja, ela tem que saber quem é essa pessoa. Veio já de um casamento, procure saber por que ele se separou, busque conhecimento, entendimento, antes de se deitar com esse homem. Porque se você se deitar com esse homem, você também está atraindo maldição para você e para sua família. Você tem um filho desse homem, é maldição, porque esse homem não foi, Deus não perdoou ele, a não ser que ele se ajoelhe e a partir dali, o que é muito difícil, eles negam o tempo inteiro que não traiu. Se separou, mas negam. Eu conheço muitos casos assim. Então, a coisa é muito forte. Agora, quem é que sofre com tudo isso, gente? Muitas das vezes, a mulher brigona, o cara não suporta mais, mas se não suporta mais, se separe, chame, converse, fale com os pais, fale com alguém, se é da igreja, fale com o pastor, se reúna, tente restaurar a normalidade do casamento, mas não partir para traição. Mas o que é normal, o cara sai zangado e vice-versa. Ou até inverter aqui, que é mais fácil de falar, uma mulher sai zangada não é de hoje, de 1, de 2, de 3, de 4 dias. Ela trabalha. No trabalho sempre tem algum broto que está de olho nela. Fica dando bombonzinho, fica jogando direto e ela firme, porque ela é fiel ao marido, não quer. Um dia ela chega zangada, no limite, fragilizada, o cara vai ver ela meia chorosa, meia cabisbaixo, toca nela, o que está acontecendo? Chega para cá, bota o ombro dali, sai, é um chopinho, é isso, é aquilo, o resultado é cama. Pronto. Houve a traição. E ali é 1, é 2, é 3, é 4, pronto, virou amante. Virou um caso. Falei da mulher, mas pode ser o contrário. O cara tá ali, não é de brigar com a mulher, não é de falar, fica na dele, a mulher tá... Um dia a mesma coisa acontece, o homem até, né, mas mulherengo do jeito que o homem é, tá na rua, vê uma mulher, uma brota, olhou a mulher, opa, ele vai se abre pra ela, não aguento mais o meu casamento e tal. Só que ele não se separa. Vai pra cama com essa mulher. É assim que a coisa funciona. Agora, quem paga o preço caro por tudo isso? Os filhos. Os filhos. Eu conheço uma família de um rapaz que traiu a mulher soube, ao invés de falar para os familiares, né, e buscar resolver a situação, não, foi por vingança, não sei porquê, ela traiu ele. E ele descobriu. Não houve tragédia, de certa forma, mas ele não quis mais essa mulher, se separou. Só que eles têm uma filha. Quem é que vai pagar o preço mais caro? A menina, a criança, que não entende nada, mas vê todos os dias o pai não dormir, o pai não entra mais na casa, quando sai separado, ou sai com um ou sai com o outro, não sai mais com os dois juntos. Se for uma criança de 5, 6 anos que já entende um pouco a vida, fica mais difícil ainda. E aí você vai entender por que muitas crianças hoje, com tantas separações, têm a cabeça distorcida, têm a cabeça problemática e as pessoas não entendem. É por isso. Porque a criança não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que está acontecendo alguma coisa que os pais não estão juntos. E aí essa criança vai para a escola. Na escola, dia das crianças, vem os pais. Dia do sei de quê, dos pais, vem os pais. Natal, tem festinha, passeio, vai os pais. E por que ela não vai? Ou ela vai um ou vai outro? Gente. E aí a gente fala que o diabo é sujo. Muita gente diz que o diabo não existe, né? Ele não vai aparecer para você com chifre. Ele vai aparecer para você com uma mulher bonita ou um homem bonito, bonitão, saradão, uma situação, uma mulher fofoqueira que abre fofoca na tua família, começa a desandar tudo. Ele vem de forma até de amuleto. Alguém te dá uma coisa por maldade, você coloca dentro de casa, aquela coisa é uma coisa maldita e atrai coisas ruins para dentro de você. Infelizmente, gente,
o mundo hoje, muitos se afastaram de Deus, vão para a igreja, mas não seguem o que diz os mandamentos de Deus. E aí vão para a igreja, vão para a missa, vão para tudo quanto é lugar, né? Mas não seguem os mandamentos de Deus e o pior, abrem brecha para o inimigo entrar. O resultado é família esculhambada, famílias desfeitas, filhos problemáticos, famílias inteiras destruídas. Por causa de quê? De desobediência. Porque se a família que obedece a palavra de Deus, o que está escrito lá, primeiro você entender que casamento é coisa séria, você está fazendo uma aliança com uma mulher diante de um pastor, diante de um padre, um líder espiritual, e ainda que não seja, mas diante de Deus. Porque o que você vai fazer um casamento abrindo a Bíblia dizendo que... Por quê? Porque você crê que existe um Deus, né? E o Deus é o ser que ordenou que o homem e a mulher não estivessem só. E para isso os dois se unissem, não se transformassem numa só carne. A partir dali você está fazendo uma aliança, isso é uma coisa muito séria. E as pessoas brincam, acham que o casamento é resumido apenas em comes e bebes, os amigos estão ali, aí daqui a 2, 3 anos começam a brigar, se separam, tudo certinho, tudo belezinha. Não, Deus está vendo. Porque a gente vive hoje num campo de carne, onde vê as coisas, mas tem um outro lado espiritual que a gente não vê, mas que existe um ser que tudo vê. E aí as coisas acontecem, tende a partir para um lado maligno e você fica perdido, porque você não entende, mas sabe que fez alguma coisa que não era correto fazer diante de Deus. Bom, gente, é triste a situação dessa família. Que Deus conforte o coração dos que ficaram, que dê recuperação plena a esse prefeito, que não é fácil, né? Às vezes já tinha também algum problema de coração, tanta gente tendo problema de coração. Meu irmão, eu já falei para vocês, infartou. Meu irmão é mais jovem do que eu, mas ele teve Covid. O médico falou, olha, só tem um probleminha no coração, que eu esqueci o nome agora, e é crônico, só vai ter o tratamento, mas não tem como curar isso não. Consequências da Covid, ou talvez, né, da vacina, não sei, mas ele teve Covid e ficou 60 dias no hospital, inclusive precisou fazer entubamento. Mas é isso, gente, tá mandado aí o recado, o vídeo que eu queria fazer para vocês é esse, é triste, né? Eu sei que esse vídeo não vai resolver o problema de muita gente que está aí nessa ladainha, mas se a gente conseguir se atentar para as coisas de Deus, para os mandamentos que Deus nos deu, os ensinamentos, os bons ensinamentos, a gente vai se livrar de muita coisa. Um abraço, que Deus abençoe a todos, juízo nesse carnaval, até a próxima.